Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Na Idade Média, a luz que dissipou as trevas. O mensageiro, o herói humanitário. Uma estrela da manhã antecipando o renascimento, efetivando o resgate do nascido, do Cordeiro de Deus, que havia há mais de 1000 anos apresentado aos homens o código do reino. Um irmão de muitos irmãos, que em natureza ensinava a fraternidade. No simples, resumia a essência. Louvado seja Deus por nossa irmã, a Mãe Terra. Um trovador da verdade, cantando o Evangelho, roteiro de todos os tempos. Francisco amava o Cristo, não ao cristianismo medieval, distorcido, adulterado, manipulador e corrompido. Serviu a Deus, optou pela pobreza, na fome de uma vida reta e feliz. Na heráldica da humildade, encontrou fortuna. O irmão do sol e da lua,
Com frades e Clara, construiu fraternidades, começo de uma revolução de misericórdia. Nas estradas italianas, de sandálias e pés descalços, com túnica marrom, maltrapilha e amarrada com corda marrom, unia corações. Os homens não agiam do mesmo modo depois de conhecerem Francisco. O mundo tomado de um novo movimento, de uma nova canção que retumbava. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Rafael, meu amigo, Denise, todos nós, né? Todos nós devemos muito a Francisco de Assis. Eu acho que, só para a gente começar aqui a aquecer, talvez, as nossas reflexões, Denise, querida, e Rafael, e vocês que nos acompanham, eu queria sublinhar algumas palavras-chave, né, que a gente acabou utilizando para ilustrar o vídeo. Então, hoje, meus irmãos, a gente vai falar do menestrel de Deus, né, Rafael? Aquele que cantava a lei divina, diante de uma situação ainda de penumbra, em plena Idade Média da humanidade, onde a Inquisição havia se colocado como uma forma de controle, um encaminhamento equivocado dos caminhos da humanidade para o exercício do poder, para o atingimento dos nossos próprios quereres, uma Inquisição que preparava as cruzadas, o guerrear em nome de Deus, de um Deus apartado da criação. Então, Rafael querido, eu e Denise, a gente está aqui querendo te ouvir, né, para te perguntar qual a importância de Francisco. Por que elegemos um programa especial para falarmos dele? E aí a gente quer te entregar a palavra, né, para o Rafael nos falar desse nosso irmão. Eu, mais uma vez, dou boa noite a você, Denise, a você, Cris, a todos vocês que nos acompanham pelo chat. Falar de Francisco é falar de Jesus. Falar de Francisco é relembrar o próprio Evangelho, a vivência da simplicidade, da humildade, do amor e da paz que o próprio Jesus veio ter conosco quando da sua oportunidade de estar presente ao nosso lado. É bem verdade que nós vivemos tempos muito difíceis, começando ali pelo século V, indo mais ou menos até o século XV, que ficou conhecida como a Idade Média,
A Idade Média é chamada pelos historiadores como a Idade das Trevas. E por que Idade das Trevas? Porque abdicamos da cultura, abdicamos da vivência do ideal, da beleza, do ideal de viver o Evangelho na sua simplicidade e encastelamos tudo isso na forma, na dogmática. Quem pensasse diferente era taxado sob o título de herético, palavra grega que vem de aereses. Por pensar diferente, as pessoas eram condenadas à fogueira, a torturas, a uma opressão cada vez mais inquietante. Falar de Idade Média é falar de um tempo em que a igreja se distanciava de Jesus, falava de Jesus com os lábios, mas mantinha o coração distante dele, porque a graça, que sempre foi de graça, e o trocadilho é proposital, começou a ser vendida. Porque se vendia o perdão de Deus, porque se vendia com o nome de simonia, como ela já colocou em lives passadas, os objetos santos. Então se vendia a água do Rio Jordão, se vendiam santos, se vendiam roupas como se fossem objetos de salvação, quando a salvação sempre esteve na vivência do amor, da concórdia, da fraternidade. Mas nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos deixa órfãos. E nós vivemos sob o guante de uma lei chamada lei de evolução, lei de progresso. Então, o Evangelho precisava ser restaurado. E ele ouve por bem chamar o seu discípulo mais próximo, aquele que nós conhecemos por João, que deitava a sua cabeça quando Jesus ia falar no seu ombro, o apóstolo da alegria, o apóstolo da humildade, o apóstolo da generosidade, o apóstolo que esteve com Jesus nos momentos mais difíceis, porque no próprio momento da crucificação, um havia traído, outro negado 3 vezes, outros 9 haviam fugido, mas João estava lá. Então Jesus chama João, volta João, volta porque as pessoas estão se esquecendo do Evangelho, estão se esquecendo do que representa a minha presença. Então ele convoca João, e no coração do mundo à época, que é a Europa, numa cidadezinha pequenina chamada Assis, nasce. Alguns historiadores dizem a 5 de julho, outros a 26 de setembro, alguns dizem em 1181, outros dizem a 1182. Eu prefiro a versão que a Cris colocou no nosso vídeo, 26 de setembro de 1182, porque é onde há maior congruência. E o que nós registramos em 26 de setembro de 1182? Pouco tempo antes, no ano de 1095, o Papa Urbano II, naquele que ficou conhecido como Concílio de Clermont, deu início ao movimento das Cruzadas. E o que foram as Cruzadas, senão um movimento de caráter político, religioso, de caráter monetário, onde reis cardeais se propunham a ir até o túmulo vazio de Jesus e por onde passavam, matavam, extorquiam, salgavam o chão. Era uma briga por poder, por espaço. Então Francisco nasce no meio das cruzadas, mas nasce também naquele movimento chamado Inquisição. Porque todo mundo que pensava diferente merecia o inferno, que não começava apenas no Aldelá, porque bruxas, ciganos, judeus eram condenados a ver seus bens expoliados, a passar por castigos os mais brutais e depois a serem mortos. Em 1184, o Papa Lúcio III, no Concílio de Verona, ele resolve iniciar o Tribunal da Inquisição. E aqui eu faço uma parte histórica, porque ele iniciou, porque o Tribunal do Santo Ofício se tornou oficial em 1231, quando o cardeal Ugolino, que se transformou no Papa Gregório IX, houve por bem colocar como uma prática da igreja perseguir os hereges, os que pensavam diferente. Então, Jesus chama João, volta João, porque as pessoas precisam lembrar-se de mim. As pessoas hoje cultuam o externo, a forma, e se esqueceram da essência. E a essência, João, responde pelo nome de amor. Foi você que escreveu relembrando os meus atos, lá em João 13:35.
os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E ele nasce Giovanni di Pietro di Bernardone. Se nós pegarmos o nome Giovanni em italiano, traduzindo para o português, é João. Então, Dona Maria Picalini, dizem alguns historiadores que a mãe de Francisco se chamava Maria Picalini, outros Joana Picá, mas ela ficou conhecida na história como Dona Picá. Deu o nome no menino de João, de Giovanni. Posteriormente, esse nome foi trocado, e há algumas razões para isso. Pietro de Bernardone era um rico comerciante que vendia tecidos da França. Primeira razão, ele queria homenagear a França. Segunda razão, Dona Picá tinha ascendência francesa, então poderia ser uma segunda razão. O benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, também um franciscano que naquela época se chamava Maceu, diz que há uma terceira razão. Francisco costumava falar em francês na sua juventude. Então, os seus amigos o chamavam o Francesco, o francês, porque ele falava preferencialmente no francês. Então, vejam, de Giovanni, ele se transforma em Francesco, de Pietro de Bernardone. Mas, posteriormente, ele abdica de tudo, Cris. Ele deixa de ser filho de Pietro, deixa de ser de uma estirpe rica italiana para se transformar em Francisco de Assisi, ou simplesmente o Francisco de Deus, o Cisco de Deus, porque ele se julgava tão pequenino, mas com possibilidades de trabalhar para servir a Jesus. Eu não sei o quanto eu posso falar, mas eu acho Rafael, que a gente quer deixar a palavra com você, mas deixa eu só fazer uma parte para te provocar, porque eu sei que você tem outras contribuições bastante profundas aí para entregar para a gente. Eu fico pensando, Rafael, e a gente tem falado muito isso, né, Denise, aqui no programa, do quanto esse momento da humanidade foi um momento de descaminho, porque, digamos assim, as lideranças desse momento, elas cultuavam o poder, a riqueza, e para isso existia toda uma estrutura eclesiástica organizada para que houvesse a prevalência desses valores, do poder, do comando, né, da massificação de ideias em relação a uma postura desejável de medo, de temor a Deus, porque a igreja se colocava como um grande pedágio, né? Como uma grande ponte entre o homem e o Criador. E essa mesma igreja se utilizava dessa cultura do medo para poder ofertar privilégios, né? Então, Francisco, ele nasce dentro desse contexto histórico, né, Rafael, onde era exercitado exatamente isso, uma relação de medo do Criador, uma relação de medo de Deus. Deus era punitivo, Deus não era visto como uma figura de pai, né? Era muito mais um controlador, um cobrador do que um pai. E é muito curioso, e aí, claro, que a gente vai ter a explicação pela ascendência espiritual de João, que é Francisco, nessa virada de página, ele quebra todo esse paradigma e começa a nos falar de um Deus amoroso, né? De uma conjuntura de criação que abraça a criatura, que acolhe e que insere o homem nessa conexão com todos os seus irmãos do reino animal, do reino vegetal e em própria relação de filiação divina com o Criador. Eu acho isso, Rafael, eu estou comentando isso aqui e querendo ser contundente nisso, porque é muito difícil uma pessoa conseguir se dissociar de uma forma tão positiva de um contexto cultural da sua época, né? Não é incrível isso que Francisco fez? Com certeza. Quando a gente pega a vida de Francisco,
é uma vida de restaurar o cristianismo. Então a gente não pode dissociar Francisco em nenhum momento de Jesus, porque ele nasce para poder viver Jesus e para que nós ganhássemos o caminho do Cristo de volta. Quando a gente pensa em Jesus, como era Deus na época de Jesus? E aqui num tom muito mais histórico. Os judeus chamavam Deus de o nome, Hashem, porque está acima de mim, eu não posso nem dizer o nome. Ou El Shaddai, ou Adonai, meu Senhor. E o que Jesus faz? Ele troca todos esses epítetos por meu Pai que está nos céus, meu Pai e de todos nós. Jesus transforma Deus em Pai nosso e nos convida a ser irmãos uns dos outros. E vejam, irmãos uns dos outros quer dizer, Jesus era nazareno, ele era irmão dos romanos, ele era irmão das prostitutas, ele era irmão dos leprosos, não havia distinção. Olha o caráter inovador na época. A prosápia romana e Jesus, nós somos irmãos. A prosápia dos homens do templo diante dos galileus. O próprio Natanael, no Evangelho de João, dizia, o que de bom que vem da Galileia? E Jesus, somos todos irmãos. Pecadores, pescadores, prostitutas, e Francisco restaura isso. Porque numa época em que para você falar com Deus, você precisava de um padre, de um bispo, de um papa, de pedágios cada vez mais pesados, onde as pessoas eram submetidas pelo medo. E por que o medo, Cris e Denise? Porque através do medo eu submeto. Através do medo eu cobro o dízimo. Através do medo, do inferno, as pessoas vão fazer o que eu quero. Mas aí eu não fomento o livre pensar, o raciocínio. Eu fomento pessoas que vão seguir conforme o que eu quero. Aí a igreja vai se tornando cada vez mais rica, mais poderosa, e os cristãos cada vez mais apequenados diante de Deus, que é todo amor. Então vem Francisco e vamos acabar com esses atalhos, porque é meu Pai. E se ele é meu Pai, nós somos irmãos. E ele ainda engrandece esse conceito de irmandade, porque ele começa a chamar de irmão o lobo de Gúbio. Gúbio foi a primeira cidade onde os franciscanos começaram a morar. E todos temiam o lobo, porque o lobo era bravo. E ele conversava com o lobo. Lobo, veja só, se você continuar amedrontando as pessoas, elas vão te matar. Vamos fazer um trato? Eu te alimento e você não amedronta mais ninguém. Olha a forma de lidar com o animal. A forma de lidar com o ladrão. Porque Francisco lidou com o ladrão. Jesus foi crucificado no meio de dois. Se você continuar roubando as pessoas, você está fazendo errado. Que tal se eu te der o que você está precisando? É comida? É um trabalho? Nós somos irmãos, nós estamos juntos. Francisco criou uma verdadeira irmandade, porque ele foi recolhendo ao seu regaço, ao seu redor, pessoas que queriam servir a Deus. Ele cria uma ordem de fratellos, uma palavra em italiano que quer dizer irmãos. Mas ele aumenta essa fraternidade porque ele começa, fratello soli, meu irmão sol, que dá a beleza ao dia, que me aquece, que me ilumina. Minha irmã lua, porque quando a noite fica escura, é você que vem embelezar. Ele começa a chamar as flores de irmãs. Ele começa a ver nos leprosos da época. E, Cris, há um detalhe aqui que é interessantíssimo. Os leprosos ficavam em lugares na cidade que eram afastados. Eles costumavam, inclusive, bater uma matraca para que as pessoas soubessem onde estavam os leprosos e se afastassem. Francisco vai ao encontro dos leprosos e cuida deles. Há registros de Francisco no Rivo Torto. Rivo Torto é um lugar na Itália, um rio torto, num braço de rio em italiano, onde ele cuidava de crianças, onde ele cuidava dos rancenianos, e ele começou a servir a Deus, sem intermediários. Mas fazendo uma outra coisa, Cris, que eu, assim, acho belíssima. Aqueles que já leram o romance Renúncia, sabem que Alcione, no final do livro, ela abdica da vida contemplativa, porque ela se torna Maria de Jesus crucificado.
E o que faziam as religiosas naquele século XVII, século XVIII? Enclausuravam-se, ficavam no convento, como se ser religioso fosse rezar o dia inteiro, pagar penitências, ficar ajoelhado no milho. E Francisco, nada disso tem razão. Ser religioso é estar em contato com a outra pessoa. Quando eu sirvo, eu vejo no meu próximo Jesus. E olha como as coisas se interconectam. Nós falamos de Alcione, podemos falar de Francisco, podemos falar de Madre Teresa de Calcutá. Porque quando perguntavam para ela, qual a sua religião? E ela respondia, você. Então Francisco não só retira os intermediários, como ele também abdica da vida da contemplação, da vida monástica, para servir as pessoas onde quer que elas se encontravam. Mas não foi fácil, viu, Cris? Porque ele foi chamado de louco, de subversivo, de herético, mas ele soube perseverar e seguir Jesus. E no âmbito religioso, Rafael, Denise vai lembrar bem disso, a gente tratou disso aqui, né, dos mosteiros da Idade Média, né, que era aquele... o nosso amigo Elahá comentou isso também, que era quase que um caminho de fuga diante de tantas atrocidades, aquelas pessoas que tinham seus corações tocados para o bem, buscavam essa calmaria dos mosteiros para tentar levar uma vida reta, né? E isso foi uma característica muito grande da Idade Média, onde prevalecia, como você falou, Rafael, esse hábito da clausura, né? Esse hábito da vida monástica, reclusa, né? Com boas intenções, voltadas a orações, ao trabalho ali comunitário do mosteiro. Mas Francisco, como você muito bem lembrou, Francisco restaura Paulo de Tarso. Francisco restaura a peregrinação, o contato com o outro, né? Coisa que o nosso codificador também vai fazer lá na frente, depois, no século XIX, na medida que ele revitaliza também o evangelho e lança-se nas viagens, né? Então, é muito interessante a gente perceber, né, esses bastiões de luz, né, recuperando esses hábitos salutares, né, Rafael? Exatamente. A gente pode dizer que ele também foi uma carta viva, né? Exato. Denise, tem um trecho da carta de Paulo, salvo engano, está em 2 Coríntios, capítulo 3, ali pelo versículo 3, onde Paulo diz que nós somos as cartas vivas do Cristo, porque onde nós nos encontrarmos, o que a gente falar, nós estaremos falando a favor do Evangelho. Da forma como nós agirmos, nós estaremos agindo a favor do Evangelho. Então, em verdade, Francisco era o próprio Evangelho. Há uma citação que é muito conhecida no meio religioso, quando já no final dos seus dias ele reúne os frades menores e diz, vai, preguem o Evangelho, se for necessário, utilizem palavras. E é muito interessante essa citação, porque hoje, e eu aqui faço um exercício interno, é fácil para a gente decorar questões do Livro dos Espíritos, decorar versículos da Bíblia, ter uma fala que às vezes encanta as pessoas. Difícil é viver, difícil é conviver com as pessoas, é estar ao lado daquele que pensa diferente, é estar em convívio com diferentes vertentes e saber que existem as aereses, os pontos de vista, e eu devo amar as pessoas do jeito que elas são. Então, Francisco foi o exemplo de que nós podemos viver o Evangelho em todos os momentos, onde quer que nós nos encontremos. Mas há um outro fato da vida de Francisco que é muito interessante. E você já disse isso, porque ele ficou conhecido como o menestrel de Deus, ou o jogral de Deus, ou em italiano, il trovatore de Dio, porque Francisco era o irmão alegria. Como nós precisamos de alegria nos dias atuais. Se a gente pensa no Paulo, no apóstolo Paulo, como você citou, Cris, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele coloca para a gente, em tudo dai graças. E Francisco foi o exemplo da alegria, porque se ele apanhava, ele sorria. Se ele não recebia comida, ele sorria.
E há um detalhe da vida dele que é fantástico. Quando ele retorna do deserto, já com o tracoma que lhe cega quase que por completo. As pessoas não sabem, mas Francisco teve problema nos olhos, Francisco teve um problema estomacal, que hoje alguns historiadores já dizem que provavelmente era um câncer, nunca reclamou. Vivia sorrindo. E quando o médico da época veio tratar daquele tracoma, falou, olha, eu tenho que queimar. Porque se eu não queimar, a inflamação dos olhos vai passar para todo o corpo. E Francisco faz uma ode ao irmão fogo. Ó irmão fogo, tu que aquece, tu que ilumia, quando me queimares, me queime de mansinho, para que eu não sinta tanta dor. Ele agradece o irmão fogo. Então, pensar em Francisco é pensar nessa vida, no contato com as outras pessoas, que não precisa de intermediários porque Deus é Pai. É pensar nesse homem que revitalizou o evangelho no contato com a natureza e nesse homem que viveu com alegria. Muito semelhante ao outro Francisco também que nós tivemos por aqui, não é, Rafael? Exatamente. Gente, vocês vão me cortando, porque senão eu vou falando. Francisco Cândido Xavier era a mesma coisa. Porque Chico Xavier não tinha dia que ele estava triste. Aliás, tudo para o Chico estava bom. Ele não reclamava da angina. A angina diz que quem tem parece que é uma serpente dentro do peito, que dói demais. E ele não deixava de trabalhar. Ele tinha os olhos, gente, que praticamente não enxergavam. Poucas pessoas se dão conta do que o Chico enxergava, muito pouco. E ele tinha problemas os mais diversos, mas nunca deixou de servir, de esboçar aquele sorriso, de tratar as pessoas com toda a gentileza. Divaldo Pereira Franco conta que uma vez uma pessoa levou um verso para Chico Xavier, e o verso não juntava o lé com o cré. E Chico agradava a todo mundo, e mostrando aqueles versos, Chico respondeu, mas que poema bonito, minha irmã, você trouxe para mim, eu te agradeço do fundo do coração. Era assim que Chico tratava as pessoas. Sempre com um abraço, sempre com um sorriso, sempre com algo para ofertar. Porque no mundo atual, a gente quer receber, a gente quer ser notado, a gente quer ter likes nas redes sociais, a gente quer ter importância. E os cardeais, uma vez, chegaram a Francisco de Assis. Agora estou voltando no Francisco lá de trás. Você deve estar se sentindo importante, hein, Francisco? Emmanuel conta no Caminho da Luz, capítulo 18, que logo nas primeiras décadas, cerca de 200 mil pessoas já queriam servir Francisco, já queriam estar com os ideais franciscanos. Você deve estar se sentindo importante, hein? Porque você está mais, vou utilizar termos atuais, está mais pop que o Vaticano. Francisco olha para aquele cardeal, abaixa-se no chão, pega a areia e deixa a areia correr por entre os dedos e diz, meu irmão, eu sou tão pequenino, mas tão pequenino que eu me perco no grão de areia que corre pelas minhas mãos. Eu sou um cisco. É lindo, né, Rafael? E essa atitude dele para que, pela busca, pela pacificação de uma relação mansa, de uma relação cordial com a estrutura eclesiástica, também nos é de um exemplo incomum, porque ele nos apresentava a verdade, né? Sem sair do seio da humildade, não buscando o embate, mas buscando a unificação, porque ele estava ali para transformar. Ele foi e é até hoje, né, levando-se em conta a sua regra, né, a sua ideologia, a ideologia franciscana. Ele é até hoje mensageiro. Por isso que a gente quis usar também esse verbete no vídeo, né? Porque o Evangelho, a boa nova do Cristo, não precisa de propaganda, precisa de exemplo. E o mensageiro é aquele que veste a ideia e a pratica, a exemplifica. Então, ele foi um arauto da verdade, ele foi um mensageiro, ele foi um menestrel
nesse sentido, né? Se apresentando sempre manso e pacífico, né? Quando a gente pensa em franciscanos, quando a gente pensa em Francisco, a gente pensa em simplicidade, aquela simplicidade que é o essencial. Diante dessa magnitude, diante dessa grandeza do essencial, a nobreza de Francisco foi justamente essa heráldica da humildade. Enquanto muitos cavaleiros, muitos nobres buscavam essa evidência, né, Rafael e Denise, buscavam esses holofotes, né, como o cardeal fala, você está se sentindo, né? Você está pop. Muitos cavaleiros daquela época também queriam ter essa notoriedade. E Francisco ganhou notoriedade em ser simples, por ser, melhor dizendo, por ser simples. É lindo demais. Mas também incomodou muito, não foi, Rafael? Pelo fato dele ser assim, incomodou e muita gente, não foi? Incomodou. Na verdade, Francisco, a gente poderia fazer aqui umas 10 lives para falar da vida dele, porque são tantos excertos, são tantas ocasiões. Francisco se notabilizou por ser um instrumento da paz. E há um livro notável do benfeitor Camilo, que é esse aqui, a Carta Magna da Paz, onde ele pega cada verso dessa oração de São Francisco e vai decantando para a gente, a começar pelo primeiro verso: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Se vocês perceberem, não é um artigo definido. Fazei-me o instrumento da paz, porque quem quer ser o instrumento se acha o tal, se acha que ele, sem mim, a proposta não vai. Mas ele queria ser apenas mais um instrumento. Porque nós estamos no mundo para sermos esses instrumentos. A Cris vai ser, a Denise vai ser, eu vou ser, e nós, de mãos dadas, como instrumentos da paz, vamos construir um mundo melhor. É bem verdade, Denise e Cris, que algumas coisas da biografia de Francisco precisam ser contadas. A gente sempre acha que um benfeitor, quando reencarna, ele não passa pelas dificuldades da carne. Mas esse corpo nosso é pesado, gente. Ele muitas vezes ofusca todo o brio que o espírito já tem e às vezes até traz determinados percalços. Foi assim com grandes missionários. E não foi diferente com Francisco. Porque ele veio no finalzinho do século XII, início do século XIII, num mundo que estava saindo, pelo menos ali na Europa, do feudalismo para o mercantilismo, surgindo os burgos, e esses burgos costumavam brigar uns com os outros em busca de predomínio econômico. Então, o que um jovem daquela época poderia fazer? Ou ele poderia entrar para a vida do monastério, ser um servidor de Deus enquanto servidor da igreja, ou se tornar um cavaleiro. E Francisco quis se tornar um cavaleiro. E ele chegou a ir para 2 guerras. Na primeira guerra, que foi uma guerra no início ali do século XIII, contra Perúdia, a comuna de Assis contra a comuna de Perúdia. Assis perdeu a guerra. Ele ficou 1 ano recluso no cárcere, uma verdadeira quarentena. E essa quarentena de Francisco foi um momento de meditação, de reflexão. Porque contam os biógrafos que ele aproveitou aquele momento para repensar a própria vida. Porque ele via pessoas que não tinham o que comer dentro da prisão. Então ele pegava do próprio pão e dava para as pessoas. Ele orava com as pessoas. Quando ele saiu, já porque o seu pai pagou uma espécie de pedágio e voltou para Assis, ele já não era mais a mesma pessoa. Mas ainda continuava com o plano de ser cavaleiro. Quando vem a Segunda Guerra, que é a Guerra da Apulia, no sul da Itália, quando ele estava entrando na cidadezinha de Spoleto. Francisco era um grande médium. Divaldo Pereira Franco conta que nós conhecemos na humanidade 3 grandes médiums. Jesus, o médium de Deus. Francisco, o médium do próprio Cristo. E o terceiro, Francisco Cândido Xavier, que é o médium de uma pleiade de espíritos que veio para o Brasil trazer aí, eu não vou dizer um complemento, mas obras que guarnecem hoje o espiritismo para que nós tenhamos uma visão mais completa dos assuntos. Francisco era um grande médium. Já
em cima do seu cavalo, entrando ali em Spoleto, o cavalo apia e ele ouve uma voz: a quem queres servir? Ao Senhor ou ao servo? Alguns historiadores narram o sonho que a Cris colocou no início do nosso vídeo, outros já narram esse momento de cima do cavalo. Essas pequenas diferenças, isso faz parte da história, isso não é importante. Mas a quem queres servir? A Deus, o Senhor ou aos servos? Porque até então você está servindo a servos, você está servindo a homens que querem poderio econômico e vão matar outras pessoas. E agora ele volta para Assis como desertor. Um homem poderia tudo, menos ser um desertor, porque nenhuma família rica da Europa gostava de um desertor. Mas quando ele volta já não era mais o mesmo Francisco. Ele já não queria mais saber da riqueza do pai. Contam os historiadores que ele começou a questionar por que o pai tinha tanto e os empregados tão pouco. Por que uma sociedade que retirava dos muros da cidade aqueles que mais precisavam? E ele começou a orar numa igreja em ruínas, a igreja de San Damiano, o mesmo Cosme Damião que a gente conhece aqui no Brasil. E ele ouve a voz pela segunda vez: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. No primeiro momento ele achava que ele precisava carregar pedras para reconstruir uma igreja física, mas depois ele se dá conta, era a igreja do Cristo que estava se perdendo. No meio das indulgências, no meio das cruzadas, no meio da Inquisição, no meio de tantos homens que colocavam intermediários para Deus. E ele se dá conta que ele precisava ser um instrumento da paz. O pai não gostou, viu, Denise? O pai fez um verdadeiro processo inquisitorial contra ele. O bispo de Assis chamava-se Dom Guido. Na época nós não tínhamos um fórum. A igreja funcionava como poder eclesiástico, poder judiciário, e nós já tínhamos aí os laivos do Santo Ofício. Ele foi até o bispo de Assis: o meu filho está maluco. O meu filho carrega pedras para construir uma igreja. Ele conversa com passarinho, ele conversa com lobo, e agora ele está gastando o meu dinheiro para poder reerguer a igreja. Monta-se um tribunal por volta de 1206 em plena Praça de Assis. Imagine, o promotor, Denise, era o pai. O juiz era o bispo de Assis, Dom Guido. E o promotor narra toda a denúncia, e o juiz: meu filho, você fez isso com seu pai? Eu quero dizer que eu amo muito meu pai. Eu quero dizer que eu sou grato porque ele me deu a vida, a ele e a minha mãe. Tudo o que eu tenho eu devo a eles, mas a partir de agora já não sou Francesco de Pietro de Bernardone, mas tão somente Francesco de Assis. E ele, na impossibilidade de devolver o dinheiro, devolver tudo que foi gasto na sua educação, ele tira as próprias roupas. Alguns historiadores dizem que ele fica nu, outros que ele ficou com uma espécie de túnica, que eram as roupas íntimas da época. Vai até o pai: meu pai, eu te amo. Eu estou te devolvendo tudo que o Senhor me deu. Mas a partir de agora, eu quero andar pelos caminhos de Deus. Esse é Francisco. O homem E se era novo, despojou. né, Rafael? Quantos anos mais ou menos ele tinha nessa época quando fez isso? Nós podemos fazer as contas. Se ele nasceu em 1182 e esse despojamento foi em 1206, 18 com 6, cerca de 24 anos. Francisco morreu muito jovem, desencarnou muito jovem. E é interessante que depois que ele faz isso, ele começa a peregrinar ajudando as pessoas, outros começam a se juntar a ele. Bernardo de Quintavalle, Maceu, Frei Leão, Ângelo, Rufino, cerca de 12 homens. Quem é que teve 12 apóstolos, gente? Francisco era tão disciplinado que ele cria uma regra, uma forma de viver o evangelho. E vocês me permitam mostrar, porque eu trago alguns atavismos. Eu ando com o meu tal franciscano até hoje. O que esse tal franciscano quer dizer? Francisco fez 3 votos. O tal tem 3 nós, gente: pobreza, obediência e castidade. Eles queriam viver na pobreza. Leiam pobreza aqui não como uma condenação a quem tem dinheiro. Leiam pobreza como a primeira bem-aventurança de Jesus.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Francisco queria viver na simplicidade, na humildade. Mas ele também queria viver na castidade. Não leiam castidade aqui como uma condenação a quem tem as suas relações, constitui a sua família, mas ele falava de uma castidade maior, a castidade dos costumes, a castidade de ser pulcro. Quem foi pulcro senão Jesus? E ele falava de um terceiro valor, a obediência. Porque ele percebia que a igreja se regia por dogmas, por concílios, por coisas que foram criadas por homens. E ele queria obedecer tão somente ao evangelho. E ele, por volta ali de 1209, anda 178 quilômetros, mais ou menos, junto com seus amigos. E vai de Assis até Roma pedir a Inocêncio III, o papa da época, para que aprove essa regra de viver. Não foi recebido de imediato, tá, gente? Contam alguns historiadores que ele precisou dormir algumas noites com os porcos. Mas há a intervenção de um cardeal. E aqui eu faço um reforço, porque há um livro, eu trouxe vários livros aqui hoje. Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Braga, que conta as memórias de Arnaldo Rocha, o Naldinho, como Chico dizia. E Naldinho colocou que um dos cardeais da corte de Inocêncio III chamava-se Cardeal João de São Paulo. Nada mais, nada menos que Emmanuel. Vejam que Emmanuel homenageia Paulo mesmo no nome de cardeal, João de São Paulo. Então ele vendo aqueles esfarrapados ali do lado de fora, ele faz uma intercessão para que Francisco e os seus amigos entrassem. E num primeiro momento, eles não são bem recebidos. Num segundo momento, após Inocêncio III ter um sonho, olha os sonhos mediúnicos, da mesma forma que sonhou Jacó, da mesma forma que sonhou José quando levou Jesus para o Egito, Inocêncio teve um sonho. A igreja está em ruínas e um mendigo está segurando a pilastra da igreja de Latrão, como se chamava à época. Hoje é a igreja de São Pedro, no Vaticano. E no dia seguinte ele resolve receber Francisco. O que você quer, meu filho? Eu quero viver como Jesus. E como viveu Jesus? E narram os historiadores que ele responde: por que se preocupar com o que tereis para comer ou o que tereis para vestir? E vai narrando aqueles trechos de Mateus, ali no sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte. Meu filho, ninguém vive sem dinheiro. Ninguém vive sem essa austeridade da igreja, sem esses postos de destaque. E mais uma vez o cardeal João de São Paulo intervém. Emmanuel, Inocêncio, se ele quer viver igual a Jesus e você está dizendo que não é possível viver dessa forma, todos nós estamos errados. Porque a igreja não está vivendo conforme Jesus. Inocêncio pensa, nós vamos aprovar a sua regra. E ela foi aprovada. E Francisco sai pelo mundo com aqueles 12 homens que não tinham nada para viver pobreza, obediência e castidade. Em 1212, contam os biógrafos que uma moça de cabelos encaracolados, loiros, também filha de um homem rico da cidade de Assis, chamado Favarone, casado com Dona Hortolana. Ela tinha 2 irmãs, Clara, Penenda e Beatriz. Ela se encantou por Francisco, porque via aquele homem lavando os leprosos. E o que eu vou dizer aqui não é excesso, tá, gente? Francisco beijava as chagas dos leprosos. E como era médium, muitas vezes ele curava os leprosos. Quem é que curava os leprosos, gente? Se não Jesus de Nazaré. Se não Pedro. Se não os apóstolos de Jesus, que por onde passavam, as pessoas se atiravam nas próprias sombras. Ela vendo tudo aquilo, eu quero seguir essa vida. Imagine o quanto ela sofreu. Ela teve que sair de sua casa um dia escondida de noite para se entregar à vida junto com Francisco. E narram que são 2 apaixonados, não no sentido da carne,
mas duas almas que se amam profundamente, que entregaram suas vidas a Jesus e que seguiram naqueles dias tumultuados da Idade Média, um como o irmão Sol, outro como a irmã Lua, cantando o Evangelho. Criam-se, então, três classes. A primeira classe, a classe dos frades menores, a segunda classe, a classe das clarissas, e a terceira classe, a classe secular. E por que secular? Se você quiser ser franciscano e casar, pode. Se você quer ser franciscano e continuar a sua vida na sociedade, pode. Você está na terceira classe. Então, Francisco foi um arauto de Deus. Clara se juntou a ele e foi tonsurada. Você sabe o que quer dizer tonsura, gente? É um ritual de iniciação dos franciscanos. Os homens fazem um corte aqui no centro da cabeça. E é interessante porque os judeus usam um quipar, exatamente aqui, nessa redoma da cabeça. Os franciscanos fazem uma tonsura. É o ritual de iniciação. Pode parecer um formalismo, mas o que eles estavam querendo dizer, acima de mim tem meu pai. Meu pai cuida de tudo. Meu pai sabe de tudo. E os judeus, acima de mim, Hashem, aquele que eu não posso nem dizer o nome. E Clara foi tonsurada. Cortaram-se os cabelos dela e ela dedicou a sua vida a servir Jesus. Ela era cerca de 10 anos mais jovem, mas vive mais, até 11 de agosto de 1251, que é conhecido como o Dia de Santa Clara. E qual é o dia de São Francisco? 4 de outubro, mas Francisco não morreu em 4 de outubro. Francisco morreu em 3 de outubro de 1226. E por que 4 de outubro? Provavelmente a data em que ele foi inumado, que ele foi enterrado. 2 anos depois, o cardeal Ugolino, já Gregório IX. Engraçado isso, protetor de Francisco e depois oficializou a Santa Inquisição. Transformou Francisco de Assis em santo da igreja. Quando, na verdade, ele foi alguém que serviu Jesus. Quem vai a Assis hoje vê uma grande catedral construída por Elias, o fratelo Elias, um daqueles que quando Francisco foi acompanhando uma cruzada, e ele voltou cerca de 18 meses depois, ele traiu os ideais franciscanos. Construiu uma grande igreja, fez uma regra diferente, mas aquela igreja é tudo, menos franciscana. Porque Francisco mesmo, o lugar em que ele morava era uma pequena porção, que nós conhecemos como portiúncula em italiano, porque ele dizia, eu não preciso de nada, eu só preciso de Deus. E Francisco e o Espiritismo? Se vocês abrirem o Prolegômenos do Livro dos Espíritos, o primeiro espírito que assina os Prolegômenos, São João Evangelista, Francisco de Assis. Quando a gente abre os livros de Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, Perturbações Espirituais, no rumo do mundo regenerado, nós encontramos 2 preces de Francisco. Por quê? Porque ele está guiando, junto com Jesus, os barcos desse movimento chamado Transição Planetária. E Francisco de Assis, como a Cris provocou, ele abriu margem para um movimento que derrubaria as trevas e faria o retorno da luz, renascer, renascença, porque o homem precisava voltar-se para a cultura, para o conhecimento, para o estudo, para uma relação mais consciente com Deus. Então, das trevas da Idade Média, passamos por Francisco e chegamos na Renascença, com as grandes viagens, com as grandes descobertas, com os grandes autores, e depois da Renascença, Iluminismo, porque precisava renascer o ideal do belo, para depois iluminar a sociedade. Em 18 de abril de 1857, já no século XIX, uma continuação ali do século das luzes, que nós chamamos como século da razão, o Espiritismo. Tudo concatenado. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Isso, Olha Rafael. o desenho, mais uma vez. E depois do iluminismo, né, daquilo que ilumina, Kardec chega chancelando essa luz
e nos convocando a introjetar essa luz, né? Então, é o renascimento, sendo ali a aurora de novos tempos, com a doutrina espírita nos sendo entregue, né? Essa doutrina consoladora, essa doutrina libertadora. Então, a gente vê que realmente, de novo, né, Denise? Jesus, governador planetário, Deus, nosso Pai maior, sempre ali, né? Com os olhos voltados, com a atenção voltada para esse grande planeta azul, que é o planeta Terra, e com nós, né, conosco aqui, nesse processo de crescimento a caminho da luz. No último dia 3 de outubro, eu andava pela praia aqui em Niterói e comecei a me lembrar de Francisco. E a emoção foi brotando e eu resolvi escrever. Então, me perdoem, mas a gente chama Francisco de pai. É uma forma como os franciscanos chamam Francisco. Meu pai Francisco, que saudades daqueles dias longínquos. Nós não tínhamos nada, mas tínhamos uns aos outros e, sobretudo, tínhamos a Jesus. Hoje as pessoas precisam de tantas coisas, brigam por tantas mesquinharias e esquecem-se do amor, que permanece invisível aos olhos materiais. Eras para nós um exemplo, um verdadeiro pai espiritual, que ainda hoje te pedimos, olhai por todos nós. Vestia-se com um burel singelo, sem qualquer vaidade. Comias bem pouquinho, a fim de que nada faltasse aos irmãos. Ensina-nos a viver, meu Pai. Nós te vimos cuidar de crianças, pobres e leprosos, de quem beijava as feridas. Mas 8 séculos depois, ainda não aprendemos a nobre arte de servir, sem esperar nada em troca. Quando chamavas a todos de irmãos, era do amor que você falava e exemplificava. Contudo, ainda hoje o nosso amor é condicional, pois apenas voltado àqueles que pensam e agem como nós. Nós te vimos conversar com o sultão muçulmano, falando de Jesus como príncipe da paz. Hoje, meu pai Francisco, o nome do Cristo permanece nos nossos lábios de fel, com espírito de seita, mas ainda tão longe do nosso coração. Volta, meu pai, para que as flores de Assis possam perfumar o mundo de novas esperanças. Vem cantar de novo Jesus, pois os nossos corações precisam dele. O mundo encontra-se em uma grande invernia, com lobos rapaces uivando por todos os lados. Mas você, meu pai, amansou o lobo de Gúbio e fez nascer a mais bela rosa por sobre a neve. Quando hoje o mundo se encontra em uma cruzada de irmãos contra irmãos, nós nos lembramos de ti, que quando espocavam as cruzadas dos reis católicos a serviço do Papa, você nos ensinou a orar, pedindo a Jesus fizesse de nós instrumentos da paz. Volta, paizinho seráfico, e mostra-nos novamente os caminhos da Galileia, do lago de Genezaré e daquele Jesus incomparável, do qual tu fostes o mais perfeito êmulo. Fica conosco uma vez mais, envolvendo-nos em vibrações de paz e bem.